Olá, olá, muito boa noite. Ora, estou só aqui a ligar o Face e já está. Ok, então cá estamos hoje. Contem-me quem está aí a ver, de onde é que vocês estão a ver, o que é que jantaram hoje à noite. Já há muito tempo que eu não perguntava pelo jantar, nem pelas refeições, hein? Olá, 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 muito boa noite. Então contem-me lá, o que é que vocês jantaram? De onde é que vocês me estão a ver? Então, eu hoje venho falar do soninho. Esta é uma pergunta que eu recebi por mensagem privada. O meu filho dorme mal e dorme pouco. Será que a homeopatia pode ajudá-lo? E eu vou-vos expor aqui um pouco deste assunto, que é o sono do bebê e o sono da criança, e como é que a homeopatia pode ajudar e o que mais nós podemos usar que possa ajudar. Só deixar mais alguém entrar. Vão-me dizendo de onde é que vocês estão a ver. Contem-me lá, o que é que vocês jantaram? Têm filhos ou não? Quais são as idades dos vossos filhos? Quero saber essas coisas também para vos poder ajudar melhor. Então, o sono da criança ou do bebê. Nós devemos por começar por dividir em... Cristina Castro, boa noite, boa noite. Nós precisamos de começar por dividir em duas categorias o sono dos bebés e das crianças, que é antes dos 3 anos e depois dos 3 anos, antes dos 3 anos amamentados e antes dos 3 anos não amamentados, ok? E isto porque vou-vos passar a explicar. Quando o bebê mama, ele recebe através da mãe indicações de sono, portanto, indicações sobre os ciclos. E para alguns bebés, estas indicações são melhores, para outros são piores, também de acordo com as características do sono da mãe, ok? Então aí nós já temos uma forma de separar as águas e por vezes até de perceber porque é que alguns bebés dormem melhor do que outros. Agora, de um modo geral, o sono da criança até aos 3 anos ele não é muito estável. A partir dos 3 anos tende a estabilizar. Claro que isto não é ali uma fronteira, né? De género, fez 3 anos hoje, 2 para a frente, o sono tem que estabilizar. Não. Mas vai estabilizando. E isto porquê? Porque as crianças regulam os seus ciclos a partir dos 3 anos. Até aos 3 anos, por causa da natureza da criança, em relação à alimentação, em relação aos xixis, em relação à sede, a criança precisa de acordar várias vezes durante a noite e depois existe também todas as garantias. Ou seja, o bebê acorda durante a noite para garantir que os pais estão lá e que vão providenciar aquilo que ele precisar. E às vezes ele até vai acordar e pedir qualquer coisa só mesmo para ter esta certeza. Isto são, digamos, os bebés estão-nos a fazer o teste, o exame final acontece durante a noite, ok? E é muito importante que o bebê tenha esta segurança, que os pais lhe dão aquilo que ele precisa, para que possa ser mais seguro na vida, para que esse vínculo, esse laço possa torná-lo mais seguro. Então, estas coisas interferem no sono. Portanto, quando temos uma criança com problemas de sono até aos 3 anos, vai ser algo diferente daquilo que depois é uma criança com problemas de sono para lá dos 3 anos. Até aos 3 anos, aquilo que nós precisamos de fazer é principalmente resolver os terrores noturnos, quando chega a idade deles,
as inseguranças da criança, que podem acordá-la muitas vezes durante a noite, por vezes o sono perturbado, ou seja, com muitos sonhos que acabam por perturbar a criança e acordá-la muitas vezes também, podemos tratar isto, e isto vai-se fazer com homeopatia, sim. Com homeopatia, com terapia floral, depende dos casos. Depois, muitas outras inseguranças e muitos outros desconfortos acabam por perturbar o sono da criança, como é, por exemplo, a obstipação, que várias crianças têm, como é, por exemplo, a fome durante a noite, que várias crianças também sentem, e aquilo que foi o seu dia. Se o dia foi perturbado, é provável que o sono venha a ser perturbado durante a noite, ok? Então aí nós também podemos atuar com a homeopatia, mas já vai ser algo mais específico, em que é preciso fazer todo o estudo da saúde, toda a análise da saúde da criança. Olá, Sara! Que saudades, Sara Rosa! Então, fora o estudo da saúde da criança, que eu não vou falar aqui porque isso seria com uma criança específica, então o sono da criança ele deve ser trabalhado com homeopatia, com terapia floral e eventualmente com algumas alterações de hábitos. Por exemplo, ainda não há muito tempo eu falei com uma família cujo filho acordava muito durante a noite. E nesta família houve uma perda de vínculo da amamentação, ou seja, a criança parou de amamentar muito cedo e mudou para o seu próprio quarto também muito cedo. Quando eu digo muito cedo, não é que nós tenhamos uma idade específica para o fazer, não temos. As opiniões divergem muito. Mas aquilo que se sabe é que mais ou menos até aos 3 anos a criança precisa de abrir os olhos e ver os pais ali, assegurar que ela ainda está na presença da família. E durante um longo período de tempo no início da sua vida, a criança precisa de sentir o corpo dos pais junto do corpo dela para ter um sono bom, de qualidade. E isto tem a ver com a forma como as crianças percebem a segurança, mas digamos que a criança dormir sem os pais seria comparável ao adulto de repente ter que passar a dormir na rua, sozinho na rua, ok? A pessoa seria capaz de dormir, claro, porque vai estar cansada e porque precisa de fazer sono, mas o sono não vai ser de forma alguma comparável àquele que seria se a pessoa estivesse na sua casa, na sua cama, a dormir. Então, neste caso, eu aconselhei os pais a trazer de volta a criança para o quarto deles, numa cama separada, para tentar que o sono fosse mais tranquilo, que fosse mais pesado, digamos assim. Porque a criança, se ela durante o sono abrir os olhos e vir que está no quarto dos pais, que os pais estão ali, então ela continua a dormir descansada. Ela só precisa de se assegurar. É esse o trabalho dela durante a noite. Olá, Lúcia! Olá, boa noite. Então isto é assim o básico dos básicos em relação à sensação de segurança para o bebê, que pode condicionar o seu sono. E isto aqui é uma coisa que não tem nada a ver com a homeopatia, nem com a terapia floral, mas que é algo básico que às vezes pode ajudar os pais a começar logo a ter uma criança que dorme melhor e os pais a descansar melhor, consequentemente, sem fazer assim uma grande alteração nas suas vidas. Depois, a alimentação. As crianças mais pequeninas podem precisar de uma refeição antes de se ir deitar. Esta refeição precisa mais ou menos de ser fácil de consumir para que a criança já meio ensonada ainda tenha vontade de consumir aqueles alimentos. Um batido pode ser uma boa ideia, ou algo que a criança goste muito de comer e que, claro, não contenha açúcar, não seja prejudicial à sua saúde e que esteja dentro daquilo que os pais gostam como sistema alimentar. Atenção que para uma criança amamentada
nós vamos dar mama, né, ao deitar. Se a criança já tiver vivido a introdução alimentar, pode-lhe ser oferecido um alimento ao deitar também. Não precisa de ser apenas o leite materno, ok? Por outro lado, se a criança ainda mama exclusiva, então não lhe vamos oferecer leite artificial só pelo bem de a criança dormir a noite toda, porque na realidade ela vai estar enfartada e até algo indigesta com essa oferta. Então, não é a solução ideal, ok? Depois, por outro lado, saber porque é que a criança não dorme, isso é super importante. Então, nós precisamos de olhar também para a vida daquela criança. Ela passa tempo com os pais em que ela realmente, digamos-lhe, enchem o saco do amor e carinho e atenção só para ela durante aquele tempo. O dia a dia da criança é tranquilo e sereno o suficiente para chegar à hora de adormecer e ser fácil. A luz em casa é muito branca ou já é mais amarela e mais baixa no período da noite. Quando a criança se vai deitar, a luz do quarto ela está baixa e é quente, ou será que ela está alta e é fria? A luz devia ser baixa e quente, se houver uma luz no quarto. Até mesmo as luzes de presença, elas condicionam o sono da criança, mas se for uma luz quente, por exemplo, o vermelho, vai condicionar muito menos do que se for uma luz fria, o azul, ou o verde, ou até o violeta, ok? Então, se pudermos optar por uma luz quente, a criança vai dormir melhor e isso vai condicionar menos o sono dela. Tal como nos adultos, se nós acordarmos para ir à casa de banho e tivermos uma luz vermelha no caminho da nossa casa de banho, isso condiciona menos os nossos ciclos do que se nós acendermos uma luz normal, branca ou amarela, para ir à casa de banho. Faz parte do nosso sistema que todas as luzes que emitem os raios azuis, que são as luzes brancas, as mais amareladas também, vão interferir com os nossos ciclos de sono e não nos vão deixar retomar o nosso sono corretamente, ou se nós estivermos com essas luzes ao deitar, nós não vamos conseguir dormir bem, ok? Então coloquem-me aqui as vossas perguntas sobre o sono do bebê e da criança que achem que eu vos posso ajudar, ok? Depois, a criança, bebê, não dorme, não será sempre pela mesma razão, ok? E agora já se assiste a uma tendência que é besuntar as crianças e os bebés todos com óleo essencial de lavanda ou pôr o difusor com óleo essencial de lavanda. Alguns bebés reagem bem, outros não reagem nada bem. Alguns até reagem mesmo mal e é um excitante para eles. Então, nem sempre isso será a solução certa, ok? Não devemos tentar fazer chapa 5. Há crianças que vão reagir bem e há crianças que nem tanto. De qualquer maneira, os óleos essenciais são um apoio para o sono da criança. E é algo que eu gosto de recomendar, mas com alguma reserva. Isto porque eles precisam de ser bem escolhidos e bem doseados de acordo com as idades das crianças e, por outro lado, devemos tentar perceber qual o problema e não mascarar o problema, porque, na verdade, ao mascarar o problema, nós podemos até estar a melhorar o sono da criança, mas quando paramos de usar aqueles óleos essenciais, o sono piora. Quando é assim, nada foi feito, nenhum trabalho aconteceu ali. Ok? Então, nós queremos impactar todos os níveis de saúde da criança para que o seu sono fique bom para sempre, ou seja, o físico, o emocional e o mental, ok? E isso com a aromaterapia é possível, mas tem que ser algo bem pensado, normalmente em misturas, para que realmente o trabalho seja feito e o resultado seja efetivo, que dure para sempre, ok? Ninguém tem uma pergunta sobre o sono dos bebés ou sobre o sono das crianças? Isso é fascinante. Normalmente há muitas perguntas sobre o sono da criança e do bebê. De qualquer maneira, se estiveres a assistir a este vídeo mais tarde, deixa nos comentários as tuas perguntas sobre este assunto, que eu terei todo o gosto em responder. Então,
O que é que acontece? Se o bebê estiver desconfortável, como eu já atrás falei, por exemplo, na obstipação, que é um dos casos, pode haver vários outros casos, ok? É preciso tratar a causa da insónia da criança. Se por outro lado o bebê é ansioso, à partida mais alguém da família deve ser, embora haja algumas exceções, mas à partida mais alguém da família será ansioso. Então é interessante fazer um tratamento em paralelo, que é isso que eu faço muitas vezes, entre a mãe e o bebê ou entre a mãe e a criança. Ou às vezes até mesmo entre a mãe e o pai e a criança ou bebê. E isto para quê? Para impactar realmente a família e ir fazer o bebê dormir melhor, mas que todos os elementos da família se coadunem com aquela diminuição da ansiedade. Porque o bebê ele vai sempre agir de acordo com o subconsciente da mãe e ao mesmo tempo ele vai sempre observar no dia a dia as atitudes das pessoas e sentir aquilo que as pessoas lhe estão a transmitir com a voz, com a fala, com as expressões, com a rapidez da ação, com a rapidez com que falam. Então funciona muito melhor se nós pegamos na mãe, pelo menos no duo mãe-bebê ou na família e trabalhamos aí a ansiedade. Isto para a criança começar a dormir bem efetivamente, não só ali por um período de tempo e depois passa, ok? Porque isso é diferente. Então, contem-me lá, em relação ao sono dos bebés, sono das crianças, têm mais alguma pergunta para fazer? Depois também existem fatores que estão ligados ao sono, muito ligados ao sono e que fazem parte dos hábitos, como as luzes, que eu já falei antes, como, por exemplo, a alimentação, que eu ainda não tinha falado, mas que falo quase sempre, quando falo de algum problema de saúde, porque a alimentação é a fonte das coisas, e também o ambiente do bebê, no geral. Ou seja, se o ambiente dele lhe permite, por exemplo, que ele trepe coisas sem estarem pessoas lá a ajudar, se há uma certa liberdade de movimento, se há uma liberdade de exploração, se é possível passar muito tempo no chão e muita brincadeira livre. E na criança também, a brincadeira livre, sem condicionamento, sem sugestões, sem atividades. É muito importante que isso aconteça. Através do seu imaginário, a criança traz de dentro para fora as suas questões e ela acaba por digerir as suas ansiedades no dia a dia, na sua brincadeira, na forma como ela brinca. Por outro lado, o bebê ou as crianças mais pequenas, nesse trepar, explorar, gatinhar, semi-andar, levantar e cair, todas estas aventuras também ajudam a melhorar o sono, no sentido em que está a ser criada uma tendência de confiança, ok? Se no ambiente da criança há toda uma conversa, não vais para aí porque tu cais ou porque tu podes cair, não faças isso, deixa-me ajudar, tu não consegues fazer sozinho, não vais para aí, não podes ir para aí, esse sítio é proibido, não mexas nisso, não toques ali, não deixes cair, não faças, etc. Isto mina completamente a confiança, tal como num adulto, ok? Imaginem que vocês chegam ao trabalho e o vosso chefe começa-vos a dizer: não toca aí, não se senta aí, não vá para aquele sítio, não mexa no computador. Aquela pessoa, não falamos com aquela pessoa, não podemos falar com aquela pessoa, que a pessoa surta. Vocês também não vão sentir confiança, não é? Não se vão sentir confiantes naquele ambiente. Começam a pensar: eu não posso tocar em nada, não posso ir para lado nenhum, não posso mexer em nada. Isto daqui há consequências, parece que está uma bomba prestes a arrebentar. Vocês vão viver aquela ansiedade anterior, se calhar não vão saber o que é que estão a sentir, mas vão estar a viver assim aquele vulcãozinho adormecido dentro de vocês, ok? Então,
Não queremos a criança ou o bebê a viver a viver esta realidade. O que nós queremos é proporcionar um ambiente em que a criança e o bebê encontram segurança e expansão. Podem explorar, podem sentir-se seguros, podem ver como é que as coisas funcionam, podem cair, podem se levantar, podem ter uma outra experiência menos fantástica, que faz parte da aprendizagem, mas nunca uma insegurança de nem sequer poder comprovar o que é que pode acontecer se fizerem isto ou aquilo, ok? E isto é os básicos dos básicos da confiança do bebê e da criança. E quando nós começamos a olhar para o ambiente e vemos muitas coisas ali no ambiente que pensamos, não, isto pode ser perigoso, isto pode ser mau, nós somos os responsáveis pelo ambiente, ok? Então vamos modificar também o ambiente da criança de maneira a que ela esteja mais segura. Mas ao mesmo tempo não a deixar num sítio que tem uma alcatifa e brinquedos. Deixá-la subir o sofá. Deixá-la tentar subir umas escadas a gatinhar e ficamos ali ao lado a ver. Deixá-la tentar descer e ficamos ali ao lado e vemos. E vamos apoiando, mas sem segurar e sem falar, sem dizer aquelas coisas, olha, não vais porque te aleijas, não podes porque podes cair, ok? É basicamente isto, são basicamente estas coisas que podem trabalhar a segurança da criança e do bebê. E depois, lá está, como também eu vos explico no curso Imunidade Guerreira, e que por acaso abriu hoje novamente as inscrições, ainda estamos com desconto até à meia-noite, mas ia eu a dizer, então, eu ajudo as mães a encontrar qual é a causa, a encontrar qual é o problema que está a trazer aquele desconforto à criança ou que está a trazer a doença à criança, não é? Depende do que é que estamos ali a trabalhar, mas basicamente ajudo os pais a encontrar o problema para depois poderem agir de acordo, poderem tratar com homeopatia, poderem tratar com terapia floral, poderem tratar com plantas ou poderem tratar com outras terapias, mas primeiro que tudo perceber de onde é que vem e perceber como é que se vai resolver, porque a dificuldade do sono é muito comum nas crianças, é muito transversal, mas nem sempre vem das mesmas razões, portanto nem sempre vem do mesmo sítio. Quem está aqui a assistir, se têm crianças, digam-me lá, os vossos filhos dormem bem, dormem bastante ou dormem mal e pouco, como este da pergunta que eu recebi na mensagem pessoal. Contem-me tudo. Estou à espera dos vossos comentários sobre o sono das vossas crianças. Agora têm aqui uma oportunidade de fazer uma apreciação, uma avaliação do sono da vossa criança, ok? Contem-me lá. Eles dormem bem ou dormem mal? Dormem muito ou dormem pouco? Mal e pouco. Ok. Então é mais um como este daqui. Kátia, posso perguntar a idade? Bem, mas pouco. Bem, mas pouco já, mesmo assim, já é mais razoável. Mas podia ser mais um bocadinho, né? 4 anos. Ok, uma criança que já tem 4 anos, que dorme mal e pouco, significa que realmente a criança tem algum problema, alguma questão, pelo menos uma. Pode ser ansiedade, pode ser um problema de saúde que a deixa desconfortável, pode ser algo ambiental, relacionado com a casa ou com a escola ou com os pais, seja o que for, mas a verdade é que à partida não é só barrar a criança com óleo essencial de lavanda, como eu estava a dizer antes, é preciso ser feito um pouco mais. Uma avaliação, um estudo da saúde da criança, que é aquilo que eu faço normalmente em consulta e é aquilo que eu vou fazer às primeiras 7 inscrições do curso Imunidade Guerreira.
Mas basicamente é isso, uma avaliação da saúde da criança em que nós vamos perceber de onde é que pode estar a vir esse problema do sono e em conjunto com o resto de saúde que a criança tiver, ou seja, não se faz para um problema apenas, faz para o todo que a criança é, sempre, ok? Mas é importante que as crianças durmam. A dificuldade no sono a certa altura vai-se começar a traduzir como problemas de imunidade, portanto doenças que vão começando a surgir e déficit de atenção, porque quem não descansa não consegue estar atento e concentrado numa tarefa, numa aula, seja o que for. Então é importante pôr a criança a dormir bem, não só para o bem dos pais, mas também e para o seu próprio bem. Quando os pais não descansam, também começam a ter alguns problemas de atenção, de saúde, de memória, de concentração, tal como as crianças. É a mesma coisa. Então, meus amores, dorme muito, mas não é sono sossegado, sempre a coçar-se. O sempre a coçar-se muitas vezes é ansiedade ou então realmente um problema de pele. Há crianças que têm algum problema de pele e coçam-se muito. Em qualquer das duas, a homeopatia ajuda-te a lidar com esses problemas e a tornar o sono da criança bom, ok? Mas pode ser uma de duas coisas à partida. Ultimamente dá muitas voltas durante o sono. Isso depende um bocadinho da idade, as voltas que as crianças dão durante o sono, mas se a criança se mexe muito, também pode ser que ela é meio ansiosa, então tem ali o sono um bocado perturbado, sonha muito e é muito intenso, e isso também a homeopatia ajuda-te a resolver, a trabalhar, ok? Então, meus amores, basicamente era isto que eu tinha para trazer aqui sobre o sono do bebê e sono da criança. Agora que os meus filhos já não têm tosse, estou eu com uma tosse. Então, posto isto, quem ainda não se inscreveu no Imunidade Guerreira, o link está na bio. Até à meia-noite nós temos um voucher de desconto de 100 euros. O voucher está no grupo de Telegram. Quem quiser ir lá agarrar, esteja à vontade. Vai estar ativo até às 24 horas de hoje, ok? E para as primeiras 7 inscrições, eu vou fazer um estudo de saúde de uma das crianças, portanto, de um dos filhos ou então da mãe. É à vossa escolha, ok? E neste curso, vocês têm acesso a imensa matéria, digamos assim, mas vou-vos dizer assim muito rapidamente aquilo que eu estou a entregar e que pode ser uma mais-valia para toda a família, porque a forma de tratar a criança é igual à forma de tratar o adulto, basicamente. Então, aquilo que eu tenho para as crianças é também aquilo que eu tenho para os adultos. E então, nós temos uma mentoria ao vivo por mês, em que vocês podem fazer perguntas. Se ninguém fizer perguntas, eu vou trazer um tema. Um chat de apoio, sempre aberto, para colocar questões e eu vou estar sempre disponível a responder, salvo à noite. Aulas gravadas em vídeo, claro, que vão ser as aulas em que eu vos explico como lidar com certas questões de saúde e como avaliar, como perceber de onde é que vem o problema. Documentação para download, bastante documentação em PDF. Dicionário sintoma-tratamento, ou seja, através dos sintomas perceber qual o tratamento a fazer. Uma comunidade de mães que também preferem os tratamentos naturais, como vocês. E o acompanhamento na comunidade comigo, portanto é 1 ano do meu acompanhamento que vem neste curso para quem se inscrever. E ele vai estar aberto até sexta-feira para inscrições, mas com desconto apenas hoje. O desconto de 100 euros vai estar disponível apenas hoje, ok?
Então, também para quem se inscrever em qualquer altura até sexta-feira vai ter direito a bónus, e os bónus vão ser a avaliação de saúde nas primeiras 7 inscrições, desafio FIT com alimentação, exercício e aconselhamento para aumentar a energia vital e para perder peso para quem desejar, e meditações para mães ocupadas e exercícios respiratórios, que são super importantes para quem tem problemas respiratórios ou crianças com problemas respiratórios, mas de um modo geral a expansão respiratória é importante para todas as pessoas. E estes vão ser os bónus, à exceção da avaliação. Os outros são para quem se inscrever em qualquer altura. A avaliação apenas para as primeiras 7 pessoas. Então, deixo-vos só aqui este aviso de que está aberto e, se quiserem, o link está na bio. Vão lá, vão checar, ver se vos interessa, e eu estou disponível para responder a perguntas no grupo de Telegram, ok? Um grande beijinho. Muito obrigada por terem estado aqui e para a semana a mais. Bye bye!